A Campus Party é o maior acontecimento tecnológico do mundo. Criada há 16 anos na Espanha, ela atrai anualmente geeks, empreendedores, gamers, cientistas e muitos outros criativos que se unem para acompanhar centenas de atividades sobre inovação, ciência, cultura e entretenimento digital. Em 2014, tivemos em Recife a terceira edição da Campus Party, que dessa vez teve uma pegada mais empreendedora, com palestras, painéis, workshops que estimularam os participantes a pensar com uma lógica voltada para a criação de novos negócios com base tecnológica. Agora você deve estar pensando, o que a Campus Party tem a ver com empreendedorismo social? Nosso grupo foi até lá em busca dessa resposta e trouxe alguns cases de empreendedores sociais que utilizam a tecnologia como uma ferramenta para criar uma sociedade mais sustentável. Conversamos com Bruno Souza, presidente do Instituto Campus Party, e ele nos contou um pouco sobre a motivação de incluir o tema empreendedorismo social na Campus Party 2014. Empreendedorismo, certo? Empreendedorismo é quando você está tentando mostrar para o pessoal que está querendo montar empresas, mas como é que a gente pode fazer empresas melhores, produtos melhores, certo? Atrair os seus clientes. Quando a gente fala de empreendedorismo social, certo? É a mesma coisa. Você também está tentando atrair clientes, só que seus clientes já não é para fazer lucro, certo? Você precisa atrair comunidade, você precisa atrair gente que vai acreditar no teu projeto, certo? Então, todas as iniciativas de marketing, de como você gerencia a sua empresa, gerencia a sua ONG, são muito parecidas, né? Então, a gente sempre tenta misturar isso tudo, porque assim, a Campus é um ambiente altamente multidisciplinar, onde tem gente de marketing, gente de tecnologia, gente de internet, gente de rede social, de desenvolvimento de software. Isso é um momento ideal para você juntar esse pessoal todo. E a coisa interessante é o seguinte, o pessoal de tecnologia, ele está sempre querendo participar, sempre querendo se envolver nas causas e tudo mais, só que você simplesmente ir lá e dar ok, ou mais ou like nas redes sociais, certo? Isso não é se engajar, né? E muita gente de tecnologia sente falta de ter uma oportunidade de estar de fato engajado num projeto maior, que tenha um impacto social. Então esse é um momento ideal de você estar juntando esse pessoal de tecnologia que está aqui na Campus com o pessoal que tem as ideias sociais para poder sair e montar alguma coisa. Então eu acho que a Campus é um ambiente muito, muito propício para a gente juntar essas coisas todas. Empreendedorismo social é um conceito ainda em desenvolvimento que surgiu a partir dos anos 90 com o crescimento da problematização social, a redução dos investimentos públicos no campo social, o crescimento das organizações do terceiro setor e da participação das empresas nas ações sociais. O empreendedorismo social pode ser entendido como uma ação inovadora com foco no campo social e ou ambiental que se inicia a partir da observação de uma situação-problema local para a qual se procura elaborar uma alternativa para se enfrentar o problema. O conceito de empreendedorismo social se assemelha ao conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade pressupõe solidariedade, uma forte consciência do coletivo e ética em seu sentido mais elevado, a busca do bem comum. Segundo o economista polonês Ignacy Sachs, existem 8 dimensões da sustentabilidade. A social, que se refere ao alcance de um nível razoável de igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais. A cultural, que diz respeito à cultura de cada local, garantindo continuidade e equilíbrio entre a tradição e a inovação. A ecológica, relacionada à preservação do potencial do capital natural na sua produção de recursos renováveis e a limitação no uso de recursos não renováveis. A política, que se baseia na democracia, na apropriação universal dos direitos humanos, através da capacidade do Estado de criar parcerias com empreendedores com coesão social. A territorial refere-se a configurações urbanas e rurais balanceadas, superando as disparidades interregionais. E a econômica, que busca a alocação e o gerenciamento mais eficiente do fluxo constante de investimentos públicos e privados. Em busca de um mundo cada vez mais sustentável, os empreendimentos sociais surgem como uma forma de solucionar deficiências existentes nas dimensões citadas anteriormente. A seguir, apresentaremos exemplos desses empreendimentos. Iniciaremos pelo projeto Múrmura, que é uma plataforma colaborativa de projetos que solucionam problemas dentro da cidade, funcionando através de desafios urbanos, onde as melhores ideias são premiadas e executadas, buscando-se dessa forma a sustentabilidade territorial.
Gabriel Gomes, um dos idealizadores do projeto, nos contou um pouco sobre suas motivações ao empreender socialmente. E o que me motivou a ser um empreendedor social foi a percepção de que toda a lógica criativa que existe por trás da comunicação social, que foi a faculdade que eu estudei, toda essa lógica criativa de tentar encontrar sempre soluções que façam as pessoas se surpreenderem, acharem engraçada, atraírem a atenção delas, essa lógica criativa poderia ser utilizada de uma forma diferente. E quando eu comecei a desenvolver projetos de intervenção urbana para melhorar a vida das pessoas, melhorar o espaço urbano, projetos que eram de certa forma criativos, foi isso que deu a virada de chave. Assim. Quer dizer então que isso faz sentido, quer dizer então que quando a gente usa o humor, quando a gente usa a criatividade, quando a gente usa a cor, isso chama atenção, isso tem mais impacto. Então não é aquela coisa de ONG chata, assim, sabe, quadrada e filantrópica. É realmente botar uma galera junto, criar coisas juntas e ir pra rua fazer juntos. Sabe? A produtora cultural social A Banca foi formada com o objetivo de realizar eventos e desenvolver a música e a cultura hip-hop como ferramentas de inclusão cultural, social e econômica para jovens em situação de vulnerabilidade social. O DJ Bola, fundador da Banca, explica quais são as formas de sobrevivência desse empreendimento. A gente tem uma organização chamada A Banca, e a gente se posiciona como um negócio social. Nós somos lá de Ângela, zona sul de São Paulo, e a gente tem duas formas de sobreviver financeiramente. Então a gente é uma organização sem fins lucrativos juridicamente, então a gente acessa editais públicos, tá ligado? Então, por exemplo, a gente ir para a escola pública, a gente escreve editais, busca parcerias externas para conseguir bancar a nossa ação dentro da escola pública. E para a escola particular a gente oferece como serviço, tá ligado? Então a escola ela paga para a gente estar lá fazendo um curso que a gente chama de vivência de cultura urbana, e é como se fosse um extracurricular para a escola, tá ligado? E daí não é só esses dois públicos que a gente tem como alvo, né? Como cliente ou assim seja. A gente percebeu também que aquilo que a gente faz, que é as oficinas de hip hop, os intercâmbios culturais sociais, as apresentações musicais, os ensaios abertos, locação de som, a gente consegue oferecer para ONGs, instituições, fundações e governo. Então também a gente está oferecendo esses serviços para essas empresas, tá ligado? Então a gente extrapolou, saímos da quebrada, fazemos eventos de hip hop, conseguimos ir para as escolas particulares, pela porta da frente oferecendo trabalho. E daí esse mesmo trabalho ele serve para as organizações que trabalham com juventude. A Joy Street é uma empresa de jogos e educação que busca solucionar deficiências na sustentabilidade social e cultural, promovendo a facilidade de acesso aos recursos pelos cidadãos em busca do equilíbrio entre educação e inovação. Mas falando da Joy, basicamente a Joy é uma empresa que desenvolve ambientes lúdicos de aprendizagem. A gente hoje traduz essa frase basicamente, principalmente por produtos que são plataformas digitais gamificadas para facilitar a aprendizagem. É uma empresa que existe uma SA do capital fechado. Por exemplo, eu estava um pouco cansado de trabalhar com desenvolvimento de software, com atendendo grandes empresas com escopo de projeto para desenvolver software para celular, software para carro, software para geladeira, software para elevador, software para todo tipo de coisas, de hardware, de coisas físicas que vocês possam imaginar, mas efetivamente algo que pudesse trabalhar uma transformação de comportamento significativa na sociedade para o bem, como por exemplo a educação. A Biofair Trade é uma empresa social que tem como principal objetivo apoiar o pequeno produtor brasileiro no acesso aos mercados. A atividade da empresa relaciona-se com a dimensão econômica, social e cultural, na medida que valoriza o trabalho de artesãos e promove o crescimento econômico da comunidade na qual eles estão inseridos. Márcio Waite, fundador da Biofair Trade, falou um pouco mais sobre as especificidades desse negócio. É uma empresa, é um negócio social que nasceu no final de 2007, portanto nós estamos para completar os primeiros 7 anos agora no final desse ano, e a gente tem um foco basicamente num dos principais problemas enfrentados hoje pelos
grupos de artesãos, que a gente pode até também expandir isso para outros segmentos, que é a questão da comercialização. Ou seja, eles fazem coisas belíssimas, no entanto, eles têm uma enorme dificuldade de comercializar os seus produtos. Bom, e por muitos motivos, né, a BioFairTrade ela nasceu exatamente para tentar entender o que o mercado demanda, entender quais são essas tendências, quem são esses clientes, qual o comportamento de consumo deles, para que nós pudéssemos ajustar e fazer esse link entre a oferta, entre esses produtores e as demandas de mercado. Então, para vocês terem uma ideia, a BioFairTrade ela já comercializou nesses 6 anos e meio, mais de 1 milhão de peças, de mais de 1.500 artesãos do país, de todas as regiões brasileiras, quase praticamente de todos os estados brasileiros, e isso representou uma renda de mais de 3,5 milhões de receita na mão desses artesãos, o que para eles é um número extremamente significativo, né? Embora ainda seja um número pequeno para o que nós gostaríamos que fosse a BioFairTrade. Bom, vale salientar aí nesse processo que quando a gente fala de comercialização, nós não estamos falando apenas de pegar o produto de um fornecedor, de um artesão e usar os nossos canais para vender. Não. O trabalho da BioFairTrade como negócio social também passa por dar um apoio, dar um suporte, capacitar esse artesão nas diversas áreas que eles precisam. Apesar dos casos de sucesso apresentados, a vida de um empreendedor social é repleta de desafios, que perpassam tanto o investimento financeiro inicial quanto a formação técnica e gerencial dos empreendedores. Pensando em apoiar esse tipo de empreendimento, novos arranjos econômicos foram formados. Os mais conhecidos são as incubadoras, as aceleradoras e, mais recentemente, os investidores anjo. As incubadoras estão muito associadas ao ambiente acadêmico e governamental. Elas são organizações sem fins lucrativos que normalmente surgiram em ambientes de pesquisa nas grandes universidades para transformar ciência em negócio. Já as aceleradoras são peças novas no cenário do empreendedorismo brasileiro e nasceram com um recente boom de startups no país. Elas são entidades privadas que visam lucro e ajudam startups a crescer em ritmo acelerado. Os investidores anjos são pessoas físicas, normalmente profissionais ou empresários bem-sucedidos, que estimulam empresas iniciantes, fornecendo não somente capital financeiro, mas também intelectual, apoiando o empreendedor com sua experiência e conhecimento. Márcio Waite, fundador da BioFairTrade, falou um pouco sobre os desafios enfrentados quando se empreende socialmente. A minha empresa ela tem duas palavras nela que acabam com ela para qualquer investidor. Uma é artesanato, a outra é comércio justo. Não, é sério. Porque artesanato... Só fazer uma pergunta aqui. Quem aqui essa semana saiu de casa, foi na loja, comprou um artesanato e voltou? Eu já fiz essa pergunta 500 mil vezes, não teve um elemento que levantasse a mão. Assim. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: existem outras empresas também, bem intencionadas como a nossa, elas começaram a ajudar as que existem hoje. Né? Porque muitas fecharam, ainda, até onde eu sei, não estão nem perto de chegar num ponto de equilíbrio. Então, imagine você a dificuldade que nós não teríamos de acessar capital. Primeiro ponto é, até que ponto eu preciso de capital, tá certo? E, segundo, quem está interessado nesse tipo? Porque a gente pode ver um leque de possibilidades de investidores. Existe uma arruma de investidores, talvez até aqui na Campus Party. Mas você tem que saber qual aquele que vai encher os olhos com o seu projeto. Não adianta, cada investidor tem um perfil diferente para empresas diferentes. Além dos desafios mencionados, há ainda outros pontos a serem abordados, como, por exemplo, o relacionamento e envolvimento entre agentes dentro do ecossistema onde os empreendimentos sociais estão inseridos. A universidade, nesse aspecto, tem uma grande deficiência quanto ao apoio e criação de laboratórios de pesquisa em comunidades que fomentariam o desenvolvimento de uma região. Esse foi um dos pontos abordados no discurso de Anzié Azorena,
assessor de crédito nacional do Banco Palmas. Um país que mistura uma burocracia brutal com também uma leveza cultural da personalidade muito forte que também ajuda no processo criativo. Então é como se tivesse duas forças, uma contra a outra. Então isso é interessante e é frustrante de ver ao mesmo tempo, porque você se emociona com as possibilidades, mas depois você enfrenta barreiras muito fortes. A relação à academia e empreendedorismo social é um exemplo disso, ou conta parte dessa história. Eu acho que são ainda instituições, não só no Brasil, em muitos países do mundo, até em países desenvolvidos também, mas são instituições ainda muito fechadas e muito elitistas, mesmo sem querer, porque as intenções são fantásticas e a produção de ideias, de conteúdo é incrível, mas elas não se aproximam das regiões que mais eu preciso. Então, uma coisa que eu não tive tempo de falar é como universidades podem facilitar o processo de criar laboratórios na periferia. Porque nós, por conta da história da instituição, não esperamos ninguém, nem governo, nem academia, nem fundações, fizemos um banco, fizemos uma merda, fizemos um laboratório do nosso jeito. Mas seria muito interessante ver como universidades podem facilitar a criação de laboratórios ou de incubadoras localizadas na periferia, nos bairros mais carentes, até em áreas rurais, que possam fomentar essa capacidade criativa de jovens e de outras pessoas. Porque tem uma coisa muito certa, é que a geração mais jovem não quer saber das profissões dos pais, não quer saber nada do que eles fazem, do que eles aprenderam, infelizmente ou felizmente, isso é outra conversa, eles têm outro olhar e querem fazer outras coisas. Então a academia tem uma responsabilidade muito forte de acordar esses sonhos e essas possibilidades, mas ficando só no campus não presta. Ao desenvolver as dimensões da sustentabilidade, Sachs estimula a análise dos sistemas que compõem uma sociedade a partir de uma visão holística. Dessa forma, as situações são problematizadas mais profundamente e as soluções são desenvolvidas visando uma verdadeira transformação no modelo civilizatório atual. O empreendedorismo social está ligado à busca dessas soluções para a mudança da sociedade. Na Campus Party, tivemos a possibilidade de aprender um pouco mais sobre o tema e conhecer pessoas engajadas que acreditam que esses modelos alternativos de empreendimentos podem vir a ser a solução ideal para uma sociedade que se aproxima cada vez mais do individual, se esquecendo de suas raízes coletivas. Muitos desafios foram, são e ainda serão enfrentados pelos empreendedores sociais, mas alguns depoimentos nos servem de inspiração, mostrando que formas de viver alternativas são possíveis. Fazer o bem e ganhar dinheiro, eu fico com as duas coisas. Então, acho que para mim eu defino muito bem. E naturalmente, esse ganhar dinheiro implica também em basicamente você conquistar a sustentabilidade dos seus negócios e também ter o ganho financeiro que o empreendedor que está apostando ali, investindo seus recursos, sua energia, espera.